E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse canal onde eu falo sobre caldeiraria e dentro da caldeiraria eu escolhi alguns assuntos para estar falando, que é desenho mecânico, traçado de caldeiraria, matemática aplicada à caldeiraria e algumas curiosidades de caldeiraria que eu quero trazer aqui para vocês, beleza? O meu nome é Vinícius Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou apresentar para você formas de entender escalas. Então, fica comigo nesse vídeo até o final, que ao final do vídeo eu tenho uma surpresa bem legal aí para vocês. Então, bora pro vídeo. Então é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os tipos de escala que utilizamos no desenho mecânico. A gente tem a escala de ampliação, temos a escala natural ou escala real e temos a escala de redução. São as três escalas que usamos em todos os desenhos técnicos mecânicos, tá? E eu vou mostrar para vocês para que serve cada escala e como aplicamos as escalas na prática para ter um melhor resultado nos nossos desenhos técnicos, beleza? Então é o seguinte, eu vou compartilhar com você a minha tela agora e na minha tela você vai ver as definições de cada escala e depois eu vou te mostrar na prática como que a gente aplica isso. Então é o seguinte, pessoal, aqui na minha tela a gente tem a apresentação das escalas do desenho mecânico. Então a gente tem as três escalas que eu falei para vocês. Então a gente tem escala de ampliação, a gente vai ter a escala real e escala de redução. Essas são os três tipos de escala que a gente vai encontrar dentro do desenho mecânico, tá? Então, resumindo, aqui eu vou mostrar para vocês o conceito, depois eu vou mostrar para vocês na prática em um desenho mecânico como funciona. Então aqui, ó, na escala de ampliação, aplicamos quando precisamos aumentar o tamanho do desenho para ter mais clareza nas informações da vista ou detalhe. Então, quando utilizamos a escala de ampliação? Quando a gente tem um detalhe ali de uma peça que a gente precisa ver ela com mais clareza e de uma forma melhor, tá? Para poder colocar medidas, colocar simbologias e assim por diante. Então a gente utiliza da escala de ampliação para isso. E aqui eu coloquei, escolhemos uma escala e fazemos a vista em escala de ampliação. Esse escolher uma escala, eu vou mostrar aqui para baixo para vocês, é as escalas sugeridas. Então, por exemplo, quantas vezes eu vou aumentar aquele desenho para ele ficar bom de visualizar quando aquele projeto estiver pronto, certo? Então, essa é a ideia da escala de ampliação, ampliar quando tem a necessidade de melhorar a vista de um determinado detalhe no desenho mecânico, tá? Na aula prática, que eu vou mostrar para vocês aqui no desenho prático, mostro para vocês exatamente esse detalhe de ampliação, certo? Então, essa é a primeira escala do desenho mecânico, a escala de ampliação. Depois eu vou mostrar para vocês aqui embaixo escalas sugeridas, os valores sugeridos para cada escala de ampliação, tá? Bom, escala real agora. A escala real é o desenho feito com as medidas reais do projeto. A representação dela é 1 para 1. Então, como que a gente sabe que é uma escala real? Se a gente olha aquele desenho e vê que ele está desenhado nas medidas reais, vamos supor uma peça de 50 milímetros. Vamos supor, se a peça tem 50 milímetros e aquele desenho foi desenhado com 50 milímetros, vai mostrar na escala 1 para 1, porque ele foi desenhado exatamente do tamanho daquela peça, tá? E outra coisa, por exemplo, pelo tamanho da folha a gente já consegue deduzir algumas coisas. Nós temos a folha A4 que ela é limitada. Então, se for a peça, vamos supor, a peça tem 2 metros, a gente já sabe que ela não cabe dentro de uma folha A4. Então, se você está olhando um desenho dentro de uma folha A4 e essa peça tem 2 metros, você sabe que aí foi utilizado escala de redução para caber dentro dessa folha. E o que é escala de redução? É a nossa terceira escala. Então, eu apresentei para você a escala de ampliação, que é quando a gente precisa ampliar algo, algum desenho, algum detalhe, algum corte para poder enxergar melhor aquela vista. Eu apresentei para você a escala real, que a escala real é as medidas originais de projeto, tá? As medidas reais do equipamento, da peça em si, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a escala de redução. Como funciona a escala de redução? Bom, a gente tem aqui a definição. Aplicamos quando precisamos diminuir o tamanho do desenho. Então, por exemplo, a gente tem uma peça, um equipamento
como eu dei um exemplo de 2 metros. Eu sei que 2 metros não cabe dentro de uma folha A4. Como eu faço para fazer o desenho desse equipamento na folha A4? Eu coloco escala de redução. Quando a gente utiliza o software, o próprio software, você desenha em escala real, porém na hora de você pôr dentro da folha, você reduz, utiliza redução para ela caber dentro da folha, entendeu? Então aqui, ó, aplicamos quando precisamos diminuir o tamanho do desenho para ter mais clareza nas informações da vista ou detalhe. Escolhemos uma escala e fazemos a vista em escala de redução. Também funciona da mesma forma. A gente escolhe uma escala padronizada e diminuímos esse desenho. Mas nós não diminuímos as medidas do desenho, não é isso. A gente utiliza de um comando dentro do software que o desenho ele é reduzido, mas as medidas permanecem originais, tá? E ele cabe dentro da folha, então a gente utiliza das escalas. Se a gente imprimir um desenho desse, por exemplo, vamos supor, eu vou falar da impressão na hora que eu estiver mostrando o desenho prático. Então, vou mostrar aqui agora as escalas sugeridas. Agora, pessoal, que eu já mostrei para vocês a escala de ampliação, como funciona, a escala real e a escala de redução, eu vou mostrar para vocês agora uma lista de escalas sugeridas na hora de você estar fazendo o seu desenho técnico mecânico. Vamos lá? Então, a gente tem uma lista de escalas de ampliação e de redução. A escala real sempre vai ser, a representação vai ser dada por um, né? Então, que nem eu coloquei aqui, ó. A representação da escala real sempre vai ser assim, ó, 1 por 1, certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui como a gente representa as escalas de ampliação, certo? E as de redução. Então, de ampliação, como que funciona? Quando a gente está ampliando um desenho, a representação que a gente tem que pôr naquela vista é a seguinte. Sempre o número que a gente está aumentando aquele desenho tem que ser na frente e depois o 1. Então, numa escala de ampliação, por 2 ficaria 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1. O que quer dizer 2, 5, 10, 15, aqui 20 para 1? Isso é quantas vezes você está aumentando aquele desenho dentro da folha. Por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho esse objeto aqui. Vou pegar só essa parte aqui. Ó, eu tenho esse objeto aqui. Ele é bem pequenininho. Se eu pegar ele e desenhar em uma folha A4, vou dar um exemplo aqui. Ó, eu tenho aqui ó, o tamanho de uma folha A4. Ó, eu tenho aqui ó, o tamanho de uma folha A4. Se eu pegar esse objeto e desenhar a vista dele aqui, ó, olha como ele fica pequeno no tamanho dessa folha, certo? E aí o que eu posso fazer? Ampliar ele 2 vezes. Então, o ampliar ele 2 vezes seria o quê? Aumentar todas as medidas dele em 2 vezes. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma largura. Vamos supor que aqui a gente tem 60. Eu ia desenhar essa largura com 120. 120. Aqui, vamos supor que a gente tem 30. Eu ia desenhar com 60. A furação aqui, vamos supor que a gente tem 20. Eu ia desenhar com 40. Então, todas as medidas do desenho da minha peça, eu ia multiplicar por 2. Vocês entenderam? Então, por exemplo, eu tenho esse furo aqui. Vamos supor que ele é 8. Eu ia desenhar ele com 16. O desenho ia ser 2 vezes maior. Porém, a escala que eu ia representar esse desenho é exatamente essa daqui, ó. Escala 2 para 1, porque eu estou ampliando esse desenho, certo? Então, essa é a escala de ampliação, beleza? Então, a gente multiplica as medidas na hora de desenhar. Porém, na hora de a gente colocar a cota, imagina só, eu desenhei aqui, certo? Aí eu desenhei ele 2 vezes maior. Porém, na hora que eu coloco a cota aqui, coloco a medida da cota, a medida da cota escrita tem que ser a medida original. Então, se ele é 60, eu coloco 60. E eu mostro na escala que esse desenho está 2 vezes maior, tá? Então, por isso que, para isso, na verdade, que serve a escala 2 para 1,
a descrição escala 2:1, para mostrar quantas vezes eu aumentei esse desenho, certo? E temos também aqui a escala de redução. Então, quando é redução, a gente indica ao contrário. Primeiro vem o número 1 e depois o número que a gente está reduzindo. Então, por exemplo, 1 para 2, a gente está reduzindo 2 vezes, certo? A gente está reduzindo 2 vezes. 1 para 5, a gente está reduzindo 5 vezes. 1 para 10, 10 vezes. E como que ficaria? Vou pegar o mesmo exemplo aqui da minha peça. Imagina que essa peça aqui, ela tem 60, como eu tinha comentado. Eu vou reduzir ela por 2. Vou usar a escala 1 para 2. Como que ficaria o desenho dessa peça? Todas as dimensões dividido por 2. Então, 60 eu ia desenhar 30. Se aqui a gente falou de 30 de altura, eu ia desenhar 15. Se o furo a gente falou 20, eu ia desenhar um furo de 10. Se esse menor a gente falou 8, eu ia desenhar um de 4 milímetros. Eu estou reduzindo o desenho, tá? E a representação dessa escala é 1 para 2. E a cota eu represento com a medida original. Então, na hora de eu escrever lá a medida do desenho, eu vou colocar que aqui tem 60, que aqui tem 30, que o furo é 20 e que o outro furo é 8, tá? E na escala eu represento que ali tem um desenho com a escala de redução. Beleza? É assim que a gente representa. Eu vou mostrar para vocês agora um projeto real, um desenho de um projeto real, para vocês entenderem ainda melhor, beleza? Então vamos lá. Vou abrir meu desenho aqui. Bom, a gente tem um projeto aqui, é uma tubulação. Nessa tubulação aqui a gente tem uma vista de elevação, ó, vista de elevação, uma vista de corte, alguns detalhes, certo? E aqui o desenho individual dos flanges. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como foi pensado esse desenho. Então, aqui a gente tem, ó, a indicação da escala. Então, todas as vistas, sempre quando você for fazer um desenho ou estiver vendo um desenho, você vai ver que tá o nome, o título da vista e embaixo a escala. Alguns desenhistas colocam a escala 1 para 10, outros só coloca do jeito que está aqui a numeração 1 para 10. Então, quando a gente vê aqui 1 para 10, a gente volta ali na nossa linha e a gente sabe que 1 para 10 é escala de redução, certo? Então, quando a gente vem aqui, ó, escala de redução. Então, o que a gente vê? Que aqui tem um desenho que ele era muito grande, que se a gente fazer a somatória do comprimento desse desenho aqui, ele passa de 2 metros, e ele fez caber dentro de uma folha padrão. Então, como que ele fez para esse desenho caber dentro da folha? Ele reduziu em 10 vezes. Então, um exemplo, se a gente vir aqui imprimir esse desenho na escala real desenhada, né? Vamos supor que ele imprimir esse desenho aí na escala 1 para 10. Quando a gente medir essa medida de 1000 aqui, na hora que a gente medir, seja com uma trena, seja com uma régua, indiferente com o que a gente vai medir, essa medida de 1000 no desenho a gente vai encontrar 100, porque o desenho foi reduzido 10 vezes, entendeu? E no caso da medida aqui, ó, 670, que a gente tem aqui, ó, 670, ó, a gente vai encontrar 67. 200, a gente vai encontrar 20. Sempre se a gente imprimir esse desenho na escala 1 para 10, certinho, como ele foi desenhado, quando a gente medir na prática ali com a trena, com a régua, a gente vai chegar em todas as medidas, é a original dividido por 10, porque o desenho foi feito na escala de redução 1 para 10, certo? E aí o que ele faz? Ele faz um corte A aqui, ó, um corte A, e ele representa esse corte A aqui. Porém, ele não mexeu na escala, ele não mexeu. Como ele não mexeu, ele continua representando ela na escala 1 para 10, a escala que ele está desenhando, certo? Então ele indica tudo o que precisa e coloca a escala 1 para 10. Agora a gente tem um detalhe B aqui. E o que aconteceu nesse detalhe B? Esse detalhe B, ele está indicando aqui em cima, ó. Detalhe B, ó.
O que ele fez? Ele tinha um desenho numa escala 1 para 10 feito e ele precisava ampliar um detalhe naquele desenho. E aí o que ele faz? Como ele já partiu de uma escala 1 para 10, quando ele ampliou em 6 vezes. Reparem aqui, ó, 1 para 4, ó. Ele ampliou esse desenho em 6 vezes. Então, em vez de ele representar 1 para 10, ele está representando agora 1 para 4. Repara que ele ampliou, só que quando a gente bate o olho, a gente vê uma escala 1 para 4. E eu falei para vocês que a representação da escala de ampliação aqui, ó, é 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1. Mas o que aconteceu aqui? Ele fez partindo de uma vista pronta, que já estava na escala 1 para 10. E por isso que quando você está na escala 1 para 10 e você precisa ampliar, e ele ampliou em 6 vezes, ele chegou em 1.4. Se ele tivesse ampliado em 10 vezes isso daqui, se ele tivesse pegado, detalhe B, e aumentado todas as medidas em 10 vezes, ele chegaria na escala 1 para 1. Se ele tivesse chegado e aumentado 20 vezes, ele chegaria na escala 10 para 1. Entenderam? Então, a escala de ampliação, quando ele parte de uma escala já de redução, 1 para 10, ela vai aumentando. Então, ele poderia ter subido 1 para 9, 1 para 8, 1 para 7, ele está ampliando. 1 para 6, 1 para 5, até chegar a 1 para 1. A partir de 1 para 1 ele começa a dobrar, então vai para 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1. Entenderam? Então, por isso que aqui ele representa 1 para 4. E aí, nos outros detalhes, ele faz a mesma coisa, ó. Todas as escalas ele colocou aqui 1 para 4. Como eu falei, se ele multiplicasse o valor por 10 vezes, se ele fizesse o desenho 10 vezes maior, ele poderia ter usado a escala 1 para 1. Nesse caso, ele usou 1 para 4, porque ele viu que era suficiente aumentar 6 vezes, tá? E quem define isso é o desenhista. Na hora que ele está desenhando, ele define por experiência se aquilo tá bom para ver, enxergar, ou se precisa aumentar mais. Nesse caso, ele aumentou e chegou em 1 para 4 e dá para enxergar bem. Então, ó, ficou bem distribuído os balões de posição, ficou bem notável a medida de 2, dá para ver a representação aqui certinho do parafuso, da porca, né? Dá para ver as linhas aqui, ó, tracejada. Então isso quer dizer que a escala que ele utilizou ficou boa e visível para quem vai fabricar essa peça, beleza? Aqui também a gente tem, ó, uma escala de redução em 20 vezes, ó. Repara que ele fez só um detalhezinho aqui, ó, pequeno, ó, em 20 vezes, ó. 1 para 20. Então aqui o desenho está feito 20 vezes menor do que a peça pronta, peça real, certo? Então esse era os conceitos. Aqui ele manteve também, ó, aqui ele manteve 1 para 10, então do jeito que ele desenhou aqui, ele representou aqui sem nenhuma diferença, sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Então isso daqui é a aula que eu preparei para vocês sobre escalas. Escalas é muito importante para quando você desenha, para quando você vai ver um desenho, para você entender como foi feito aquele desenho, ou você saber fazer um desenho dentro das escalas corretas, da forma correta. Beleza, pessoal? Então, essa é a aula que eu preparei para vocês e aí é o seguinte. Bom, curte aqui embaixo se você ainda não curtiu. Se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo para pelo menos um amigo seu. Então você tem um compromisso comigo de compartilhar esse vídeo para pelo menos um amigo seu, para na próxima aula ele estar aqui com a gente, beleza? E um recado importante, pessoal, a partir de agora a gente vai ter 2 aulas na semana, tá? Eu ainda estou definindo os dias, vou avisar vocês dentro do grupo, o grupo VIP das aulas semanais, que eu deixei o link aqui embaixo, só clicar lá e entrar no grupo VIP das aulas semanais. Então é o seguinte, vamos ter 2 aulas por semana agora, tá? Eu vou falar lá no grupo os dias, beleza? Então, galera, é isso aí. Para quem tem interesse, estamos com inscrições abertas para o meu curso de desenho mecânico, traçado de caldeiraria e AutoCAD, onde ensino tudo isso
de forma muito mais detalhada e você vai ter um contato muito mais direto comigo ali no dia a dia, beleza? É isso aí, dá uma olhada na descrição aqui, tá, os links estão aqui, o grupo da aula semanal também está aqui e mais uma vez eu falo, curte, comenta, se inscreve nesse canal e compartilha com pelo menos mais um amigo seu aí, para dar aquela força aí, aquela ajuda. Se você não me segue nas redes sociais, entra no meu Instagram também, o link tá aqui embaixo, @DrauTechCursos, e também estamos no Facebook e TikTok também com @DrauTechCursos. Procura lá, se você não me segue em todas as redes sociais, já vai lá, já que eu posto conteúdo diariamente, tá? Nos stories, no feed lá e assim por diante. Beleza? É isso aí, um grande abraço e até a próxima aula. Fui!